Meus amados irmãos, graça e paz. Estamos hoje trazendo mais um estudo da Palavra de Deus, baseado no livro A Vida no Espírito, do Dr. Martin Lloyd-Jones. E hoje estaremos falando para os irmãos da escola dominical sobre o tema casamento, princípios básicos. Então, nós vamos estar tratando aqui sobre este assunto que se encontra no capítulo 6 do livro que nós estamos tomando como base, A Vida no Espírito. Eu convido ao amado irmão a que abramos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versos 21 e 22. Texto esse que serve de base para o estudo de hoje. Assim nos diz a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, pedindo a direção do seu Espírito para o estudo que vamos iniciar. Ó Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, totalmente submisso, ó Deus, à Tua vontade, ao Teu senhorio, para que Tu fales aos nossos corações, fales ao coração de cada ouvinte, de cada um daqueles que estão participando desse estudo, ó Pai, online, e que o nome do Senhor seja exaltado, que haja edificação, que haja entendimento, que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, fazendo-nos entender todo o conselho do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos amados irmãos, nós estamos hoje tratando deste assunto, que é sobre casamento, princípios básicos. E a título de introdução, queremos dizer que vivemos um tempo onde o casamento tem sido desprezado e também confundido. Tem se perdido de vista o seu significado e propósito. O casamento não é um conto de fadas, como muitos supõem, mas uma união entre dois pecadores lutando para serem santos. Portanto, um dos maiores propósitos do casamento é a nossa santificação. Isso fica bem claro na carta de Paulo aos Efésios. O pastor Heber Campos Júnior diz que o casamento não é um quebra-cabeça no qual cada peça já vem formado, certo para encaixar uma à outra, mas um mosaico onde peças diferentes são quebradas para compor um belo quadro final. É exatamente isso. Casamento tem essa conotação. Você já não vai encontrar uma receita pronta. Você vai entender à luz da revelação de Deus, quando também na convivência, marido e mulher que estão sujeitos, submissos à vontade de Deus. Ele ainda diz: casamento requer tempo, paciência e dedicação. São elementos importantes para que nós possamos entender o propósito de Deus para o casamento. Tempo, paciência e dedicação. Se observarmos a epístola de Paulo aos Efésios, veremos que a Bíblia nos mostra que o princípio e o propósito do casamento vão muito além da união de duas pessoas. Nos versículos anteriores do texto que lemos, o apóstolo Paulo vinha falando acerca da nova vida em Cristo e de como os cristãos cheios do Espírito Santo devem agir.
Uma das características de um cristão cheio do Espírito Santo é a sujeição. E, afinal, essa palavra sujeição ou submissão, certamente ela constitui a chave desse estudo, como nós veremos a seguir. Conforme nós encontramos aí no verso 21, isso mostra que todo cristão está sujeito a uma autoridade, seja na igreja, no trabalho, na sociedade ou em casa. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, dando prosseguimento ao seu estudo sobre a vida no Espírito, baseado na carta aos Efésios, no capítulo 5, conforme nós já lemos aqui, chega a tratar sobre o casamento, abordando alguns princípios básicos ou análise hermenêutica em cima dos versos 21 e 22 de Efésios 5, no qual se refere inicialmente à posição da mulher na vida conjugal. Quando nós olhamos para o contexto em que Paulo escreveu essa epístola, nós vamos encontrar Paulo escrevendo para os crentes que moravam em Éfeso, cuja cultura era uma cultura pagã, onde havia uma orientação diferente. As pessoas eram orientadas pelos seus deuses, por uma cultura pagã, onde os deuses determinavam como que as mulheres e os homens agiam. Mas nós queremos hoje estudar exatamente sobre o princípio bíblico, aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra para o casamento. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele nomeia alguns aspectos que ele considera princípios em cima desses dois versos, o verso 21 e o verso 22 desse texto de Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, e que nós vamos, então, tratar deles de forma minuciosa. Primeiro, ele aponta para o termo sujeição. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. A palavra aqui, sujeição ou submissão, tem o mesmo significado. Conforme o Dr. Lloyd-Jones, no original não consta a palavra sujeição, mas apenas se lê: mulheres, aos vossos maridos como ao Senhor. É interessante que no original não aparece essa palavra sujeição, embora ela conste em todas as versões da Bíblia. E ele explica que a explicação para tal omissão é que o apóstolo entende ou estende a injunção sobre sujeição, ou sujeitai-vos, do verso 21 ao verso 22, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É como se Paulo não achasse, não visse necessário, não considerasse necessário ter que mencionar a palavra sujeição, já que ela já constava no verso 21. Mas quem traduziu a Bíblia, então resolveu, ou colocou essa palavra, sujeição, para melhor entendimento. Então, dentro dessa perspectiva, nós encontramos dois elementos importantes. Percebam aqui que o apóstolo Paulo, ao enfatizar a palavra sujeição de forma geral, ele faz a injunção do termo sujeitai-vos, conforme está no verso 21, como um princípio do qual as mulheres casadas devem estar incluídas em relação ao seu marido. Então, Paulo está aqui tratando dessa palavra e essa injunção que ele faz aqui, a palavra submissão, ele trata de um modo geral, entendendo que as mulheres, elas
por um princípio divino e de ordem, elas deviam estar sujeitas aos seus maridos. E ele continua explicando mais sobre isso, como o apóstolo Paulo ordena os gêneros. Ou seja, ele menciona mulheres antes dos maridos. Isso não é acidental, do tipo, primeiro as mulheres ou primeiro as damas. No relacionamento matrimonial, o aspecto de injunção, como ele mostra, implica-se, ou particularmente, as esposas, O argumento é, pois, se vocês fazem isso em geral, e se o fazem a toda a gente, por assim dizer, quanto mais deverão as mulheres fazê-lo a seus maridos nessa relação particular tão adequadamente definida no Velho Testamento. Então, ele está mostrando que se as mulheres, mesmo aquelas que eram pagãs, elas já tinham uma sujeição aos seus maridos e às demais autoridades, e mesmo no seu lar, em relação aos seus pais, por que então elas não deviam continuar tendo essa sujeição aos seus maridos, agora numa outra perspectiva? Então ele está trazendo esse argumento importante inicialmente. Então, em segundo lugar, o que ele chama de princípio, o cristão não está automaticamente certo de tudo por ser cristão. Então, o fato de eu ser cristão não quer dizer que eu estou inteirado, estou automaticamente certo de todas as coisas. Nós vamos aprendendo, vamos aos poucos buscando entender à luz da revelação do Espírito Santo aquilo que precisamos entender, e isso também tem a ver com a nossa maturidade espiritual. O fato de um homem se tornar cristão, provavelmente, levantará para ele novos problemas que dantes jamais defrontara. Na igreja primitiva havia muito disso. Marido e mulher viviam no paganismo, como nós falamos inicialmente. Mas agora a mulher se converte e se torna cristã. Ela é tentada a dizer: muito bem, agora sou livre. O Evangelho me revelou que não há bárbaro, cita, macho, nem fêmea, nem servo, nem livre. E certamente aqui nós vamos encontrar Colossenses 3:11, que fala sobre isso, Gálatas 3:28 também. Portanto, a conclusão dessa premissa: portanto, não continuarei vivendo como costumava. Ou seja, eram mulheres que eram tratadas como escravas, com um certo rigor de escravidão com seus maridos, antes de se converterem a Cristo. Então, depois que elas se converteram, elas foram orientadas, ou elas então receberam a revelação de que agora não eram mais escravas. Só que de uma forma equivocada, porque não quer dizer que a pessoa, por ter recebido o Evangelho, ela está livre de tudo. Então, o Evangelho nos mostra que agora nós somos servos e servos de Cristo e devemos estar certamente debaixo desse senhorio em amor para um outro propósito, não segundo aquele. Então, esse tipo de argumento, de compreensão que provavelmente as mulheres que se convertiam tinham acerca do Evangelho após se converter a Cristo, iria gerar um novo problema para elas, se não compreendessem, certamente, o princípio do casamento conforme a Bíblia nos ensina. O ensino bíblico, conforme ensinou o apóstolo Pedro,
Mulheres, sede vós igualmente submissas, sujeitas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, veja que há uma compreensão equivocada quando a mulher daquela época pensava que não podia, não devia ser mais submissa ou sujeita ao seu esposo. E Pedro, reforçando o que Paulo diz, ensina, que é, na verdade, o ensino do Espírito Santo, ele está dizendo que as mulheres, sim, deviam continuar sendo sujeitas aos seus maridos, ainda que eles não fossem crentes, não fossem convertidos ao Senhor, porque fazendo isso, elas poderiam ganhar os seus esposos para Cristo, e isso é um fato que nós temos verificado com muitas mulheres que se converteram antes dos seus esposos, e elas então mantiveram uma fidelidade a Deus, à sua palavra, e pelo seu testemunho elas ganharam os seus esposos para o Senhor. O quarto princípio, ainda dentro dessa perspectiva da sujeição, de que fala o apóstolo Paulo, e aqui ensinado pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, o ensino cristão nunca contradiz nem desfaz o ensino bíblico fundamental com relação à vida e ao modo de viver. Então, não quer dizer que o fato de eu ter me convertido a Cristo, eu vou agora adquirir um princípio que vai estar na contramão daquilo que o próprio Deus estabeleceu desde o início do casamento. Então, o ensino especificamente cristão nunca contradiz, nunca põe de lado o ensino bíblico fundamental quanto às relações humanas e às ordens da vida. Então, esse princípio certamente nós vamos encontrar, vamos estudar mais de uma forma mais profunda no próximo estudo, quando o diácono Osmar estará tratando sobre o princípio da criação. Então, certamente, na continuação, os irmãos entenderão mais especificamente sobre isso. Então, naturalmente, há questões como casamento. O argumento de Paulo está baseado, em parte, naquilo que é ensinado no Velho Testamento, precisamente no livro de Gênesis, onde nós vamos encontrar quando Deus então estabelece o primeiro matrimônio, institui o matrimônio, Adão e Eva, e a Bíblia nos diz que Deus fez que Adão passasse por um sono profundo, tirou uma das suas costelas e formou dessa costela uma mulher. E agora ele podia olhar para Eva, a sua mulher, e podia dizer: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles agora se tornavam uma só pessoa, ou seja, uma só carne, aliás, uma só carne. Duas pessoas, mas uma só carne, por conta dessa união que Deus estabeleceu no primeiro matrimônio ali no Éden. Muitas vezes nós podemos pensar assim, argumenta o Dr. Lloyd-Jones: meu cristianismo tem que penetrar na minha vida conjugal, na minha vida relação, ou nas minhas relações com meus pais, na minha ocupação profissional, em tudo que sou e em tudo que faço. Aliás, esse é um princípio que nós devemos entender, que a Bíblia nos ensina, que uma vez convertido, eu não posso dizer que a Bíblia não tem influência no meu relacionamento. Pelo contrário, depois de convertido, eu devo entender que certamente
todo o meu relacionamento. Não existe nada em minha vida que Deus não tenha domínio, que Ele não venha a estabelecer o seu domínio sobre nós. Então, é fundamental que nós olhemos para isso. No Novo Testamento, sempre nos dá razões para os seus ensinamentos, sempre dá argumentos. O Novo Testamento não nos atira simplesmente certo número de regras e regulamentos, dizendo: agora, pois, trate de cumpri-los. Isso aí é com vocês, como se o Senhor, ou os apóstolos, ou aqueles que estão tratando sobre qualquer assunto de doutrina no Novo Testamento, colocasse para nós um monte de regras sem que nós tivéssemos que buscar na própria Escritura uma explicação. Então, não é bem assim. Aí seria realmente algo contraditório ao próprio princípio estabelecido na palavra de Deus. Não se trata aqui de uma coisa que se faz como uma criança, onde as crianças são tratadas de forma que elas não têm digamos assim, o direito de saber o porquê que aquilo é colocado. Os pais dizem: olha, você tem que fazer isso e não discuta. Não, a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar as regras que foram estabelecidas, mas todas elas tendo um princípio, tendo um significado, tendo a razão. Assim também acontece no casamento. Ela sempre vai explicar, as Escrituras sempre vai explicar e oferece argumentos, sempre nos dá um motivo, um tipo de cristianismo que meramente impõe ao povo regras e regulamentos, é desvio do Novo Testamento. Não está, então, de acordo com o Novo Testamento. É tratar-nos, como eu disse, como criança, como pessoas que não têm o direito de entender, de procurar entender o porquê das coisas. Então, o cristão se regozija com o seu modo de viver. Em outras palavras, o cristão deve ter discernimento. Ele deve ser uma pessoa que, ao passo que ele vai lendo as Escrituras, e aqui inclui as mulheres, no que diz respeito ao casamento, elas devem buscar o discernimento do Espírito Santo para entender a sua relação com seu esposo e vice-versa, o esposo com a sua esposa, segundo o que estabeleceu ou está estabelecido na palavra de Deus. Sexto princípio, o argumento aqui dentro dessa palavra sujeição é o seguinte: ao desenvolvermos esse ensino, pensamos primeiro, ora, naturalmente, isso é apenas um ensinamento sobre casamento, marido e esposa, mas depois começamos a descobrir os tesouros aí presentes. Vamos de sala em sala e, conforme andamos, mais esplendores vamos vendo. Há uma íntima relação entre a doutrina e a prática. A doutrina e prática nunca devem estar separadas ou desassociadas, porque uma serve de ilustração para a outra. Ao falar às esposas e esposos como conduzir-se uns aos outros, ele introduz a doutrina da natureza da igreja e da relação da igreja com Cristo. Então, para que nós possamos verdadeiramente entender o verdadeiro princípio bíblico sobre o casamento, nós temos que entender também sobre a doutrina ou a natureza da igreja e a sua relação com Cristo, que é o seu noivo. Então,
princípio básico é esse, de que, assim como os esposos as esposas devem estar submissas aos seus esposos, também a igreja deve estar submissa ao seu esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa submissão, ela é importante, e quando nós aprendemos, quando nós entendemos o princípio do casamento, nós vamos entender que o casamento ele vai servir de ilustração, vai servir de um exemplo de como nós devemos nos sujeitar ao Senhor Jesus Cristo enquanto o esposo ou o noivo da igreja. Bem, o sétimo princípio que ele estabelece aqui, estratégia de abordagem indireta. Ou seja, o apóstolo Paulo não aborda esse problema de marido e mulheres e maridos diretamente, de imediato, por si mesmo, como se fosse uma questão isolada. É esse o medo ou o receio que o apóstolo Paulo tinha. É a estratégia da abordagem indireta, o movimento do geral para o particular. E ele, então, diz o seguinte: jamais salte num problema, jamais caia sobre ele isoladamente. Apegue-se ao grande princípio ou doutrina diretamente. O que é isso? O que ele quer dizer com isso aqui? É que ele vai explicar isso mais claramente no oitavo princípio, mas ele está mostrando que quando vamos tratar da relação marido e mulher, e quando vemos que, por exemplo, a mulher não está demonstrando submissão ao seu marido, é necessário que entendamos que não podemos ir diretamente atacando a mulher, tratando isoladamente a questão, mas tratando da questão como um todo, buscando partir do geral para o particular e não do particular para o geral. Então, nós temos que entender a Bíblia como um todo, como foi dito inicialmente, como esse mosaico, não é, que precisamos decifrar cada peça e que elas possam ir se encaixando. E aí ele vai dizer, cá no oitavo princípio, na passagem do tocante à relação marido e mulher, não há nada animoso de autoafirmação ou autoafirmativo, de defesa de direito, nenhum desejo de provar que um está certo e o outro está errado. Seu método, positivamente considerando o princípio do temor de Cristo, que já havia sido formulado no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois repete, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos no temor do Senhor. Então, Paulo está mostrando aqui que tanto o marido quanto a mulher, a mulher deve ter essa sujeição ao seu marido no temor do Senhor. Da mesma forma como o marido, e isso vai ser visto depois, deve amar a sua esposa, tendo esse princípio sempre no Senhor ou no temor do Senhor, que realmente é a chave para tudo. Se não houver o temor do Senhor, a relação conjugal não existe certamente cumprimento de nenhum princípio que vá trazer harmonia a esse casamento. Esse é, sem dúvida, o princípio básico, o temor do Senhor na relação conjugal. E conforme o Dr. Lloyd Jones, tendo em vista ao que foi colocado aqui anteriormente dentro desse relato exegético, dessa forma
de tratar esse versículo de uma forma bem aprofundada, mostrando os detalhes que estão envolvidos nele, nessa palavra sujeição. Ele agora vai falar sobre algo particular. A primeira coisa importante é o conceito do casamento, que ele vai tratar aqui, o conceito do casamento. E aí nós podemos ver que ele fala, inicialmente, do conceito de casamento por aqueles que não têm o temor de Cristo. Aqui ele considera que, em geral, as pessoas conceituam o casamento sempre na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Primeiro, o conceito comum acerca do casamento é puramente físico para as pessoas que não têm um entendimento bíblico acerca do casamento. Elas baseiam exclusivamente na atração física e no desejo de gratificação física. É o desejo carnal. É o homem ou a mulher que se unem, como naturalmente se diz, por uma atração física ou pela química. Então, sem observar os detalhes, sem observar as implicações que um casamento que realmente vai trazer felicidade para o casal precisa ter essa implicação. Daí, escândalos em escalada grande, divórcio. E aí nós vemos que ignoram o conceito do casamento e são dominadas inteiramente por instintos e impulsos. Então, quando alguém vai casar e que não busca na origem, na Bíblia, para entender o verdadeiro sentido do casamento, vai, então, casar-se inicialmente com esse equívoco de que o casamento feliz é aquele onde os cônjuges, eles se gratificam mutuamente, fisicamente, pela beleza física ou por atrações sexuais, carnais. Outro conceito é o de considerar o casamento como um arranjo humano e como uma invenção humana. Então ele diz, a antropologia ensina isto, dizendo, houve, sem dúvida, um tempo em que os seres humanos eram mais ou menos como os animais. Mas quando o homem começou a se desenvolver e a evoluir, começou a perceber que certo arranjo era necessário, que a promiscuidade levava à confusão, a excesso e muitos problemas. Assim, após um longo processo de tormento, de desenvolvimento, de experiências e de ensaios e erros, a natureza humana, em sua sabedoria, isto é, a civilização, chegou à conclusão de que seria certo ficar bem e ficarem bom que houvesse a monogamia, um homem desposado com uma mulher. Então, é como se antes valesse tudo. Um homem podia ter várias mulheres, naturalmente, e não havia nenhuma questão. É como se o homem se igualasse a um animal, onde esse animal podia ter várias parceiras sem nenhuma dificuldade. Os antropólogos, segundo ele aqui, têm essa concepção, banalizando, certamente tornando o casamento como algo banal, como algo que não merece certamente um cuidado maior, um zelo maior no que tange a constituição de marido e mulher para se tornar um lar que tenha sustentabilidade e que tenha respeito, onde ambos
vivem de maneira a considerar um ao outro. Mas aí ele fala de outro aspecto, que é aquele que nós vamos considerar. Outra característica deste conceito surge porque lhe falta uma ideia fundamental, correta do casamento. É que faz uma abordagem do casamento que quase espera problema. Então é você, a pessoa que vai casar, já com um pé adiante e outro atrás. Opa, vou me casar, mas sei que vou enfrentar problema. Vou enfrentar problema. Por quê? Porque a pessoa já não tem um conceito correto do que é casamento. Já casa com um pé adiante e outro atrás, e hoje, no advento dos divórcios, casou, se não der certo, separa. Então as pessoas já ficam cismadas. Se me casar, eu vou separar, mas já sabendo que eu vou casar, vou ter problema. E esse tem sido um pensamento dominante de muitas pessoas que até não querem casar, que se abstêm do casamento porque sabe que quando casasse vai enfrentar problema, vai enfrentar dificuldade. Isso acontecia muito no mundo pagão. Os maridos tendiam a tiranizar suas esposas e fazer delas verdadeiras escravas. E as esposas agiam falsamente, resultando em ciúmes, conflitos e brigas. Ao invés de sujeição ao Senhor, cada um lutava pelos seus direitos. Então, era esse o princípio que havia antigamente e que hoje também não é diferente desse conceito equivocado, né, sobre o casamento. Mas o que diz as Escrituras, afinal? Então, chegando ao final das nossas considerações aqui sobre os princípios do casamento, o Dr. Lloyd Jones, então, traz o conceito abordado nas Escrituras sobre o casamento. E ele fala aqui sobre 3 aspectos. O conceito cristão do casamento é governado inteiramente e unicamente pelo ensino das Escrituras. Isso é claro. Não é como cada um pensa ou conceitua o casamento, mas como está preconizado nas Escrituras desde o princípio, lá no Éden. Portanto, diante da dúvida, devo perguntar: o que diz as Escrituras? Quando eu estou na dúvida, quando eu não estou certo do que vou fazer, de que atitude tomar, qual deve ser a atitude do cristão? O que as Escrituras dizem a esse respeito? O que Deus, o que o Senhor Jesus nos ensina sobre isso? E não ouvir os conselheiros aí fora, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, não têm o temor do Senhor, vão dizer sobre o casamento. Elas não têm autoridade para isso. A autoridade está na palavra de Deus, porque foi Deus que instituiu o matrimônio. O segundo, o casamento não é uma invenção ou arranjo humano, mas ordenado por Deus, algo instituído por Deus, por sua infinita graça e sabedoria e bondade, Ele preparou para o homem e para a mulher. Então, Deus fez isso certamente para o louvor da sua glória, mas também para o bem do homem e da mulher, para a felicidade do homem e da mulher, visto que lá no Éden viu Deus que o homem estava só, havia solidão, e Deus então lhe preparou um auxiliador a que lhe fosse idônea. E aí foi quando foi instituído o casamento para a alegria e felicidade do homem, enquanto esses foram fiéis ao Senhor, e certamente são aqueles que são fiéis ao Senhor que vão encontrar a alegria, a satisfação no casamento, no matrimônio que é ordenado por Deus. E em terceiro e último lugar, só podemos compreender plenamente o casamento
quando compreendermos a doutrina do Senhor Jesus Cristo e da igreja, como nós falamos no início. Ou seja, se não temos entendimento claro sobre o Senhor Jesus Cristo e a igreja, e sobre a relação da igreja com Ele, não podemos compreender o casamento. Como falamos, o casamento, ele constitui um exemplo, um modelo que o apóstolo Paulo está usando aqui para referir-se exatamente à relação da igreja com Cristo. Então, é como dizer, se nós compreendemos os verdadeiros princípios do casamento, nós não teremos dificuldade de viver como igreja de forma saudável, porque nós estaremos usando o princípio do temor ao Senhor, de nos sujeitarmos a Deus, ao Senhor, aquele que é o cabeça da igreja. Então, isso é o que Paulo ensina e que o Dr. Lloyd Jones trouxe para a nossa compreensão, traz para a nossa compreensão, nesse particular, quando ele fala sobre o casamento e os princípios básicos. Então, o cristianismo não trata somente da nossa alma e da nossa salvação final, de como evitarmos o inferno ou irmos para o céu. O cristianismo toca em todos os aspectos da nossa vida enquanto estivermos aqui neste mundo. Então, é importante entendermos isso, que o cristianismo ele vai trazer regras para a nossa vida, vai trazer princípios, aliás, para a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas de nossas vidas. A nossa relação no trabalho, a nossa relação como filhos, como pais, como esposa, como maridos, enfim, como patrões. Nós devemos entender que a Bíblia tem princípios para tudo. E quando nós obedecemos, quando andamos segundo esses princípios, nós então encontramos a verdadeira hermenêutica, a verdadeira interpretação bíblica para aquilo que nós precisamos e necessitamos para vivermos para a glória do nome do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Eu convido a você a curvar a fronte e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, sabemos, ó Senhor Deus, como nós falhamos enquanto servos Teus, no que diz respeito, ó Senhor Deus, à compreensão das Sagradas Escrituras, daquilo, ó Deus, que ela propõe para nós, que ela tem como princípios para que nós sigamos e para que nós possamos lograr êxito em todos os nossos empreendimentos enquanto servos do Senhor, tanto no que tange a nossa vida como cidadãos deste mundo, no nosso trabalho, ou mesmo sendo um patrão, mas também na nossa relação conjugal, a relação com o nosso cônjuge. As mulheres, ó Senhor Deus, cristãs, que aprendem na palavra de Deus e de forma correta, sem deixar se influenciar pelo mundo, do que é ser submissa, que não significa, ó Deus, ser assujeitada a caprichos de homens, mas se alguém que se sujeita ao seu esposo no temor do Senhor, enquanto esses são fiéis também ao Senhor, naquilo que não fere a Tua palavra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor ajudes não apenas às esposas, mas também aos maridos, nas suas relações, a sua forma de viver um para com o outro, ou um com o outro, de maneira que o Senhor esteja no princípio, esteja, ó Deus, norteando todas as ações dos cônjuges, não apenas de nossa igreja,
mas de todos aqueles que professam sinceramente o nome do Senhor. E assim, ó Deus, entenderemos que a Tua palavra sempre quer o melhor para nós, sempre quer que nós andemos segundo o Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, para agradar a Ti. Assim nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.